Olá pessoal, bom dia. Hoje é um dia especial, é um dia que as pessoas passam em família, é um dia que o pessoal comemora a Páscoa. Eu quero vos falar hoje, na verdade, enviar uma mensagem, né? É mais como uma mensagem para todo mundo. Eu quero falar um pouco sobre a Páscoa em si. A Páscoa foi instituída pelos hebreus, por Deus, pelos hebreus através de Moisés no Egito. E o povo naquela época tinha uma característica importante a ressaltar aqui, que antes do povo ser escravizado, quem levou na verdade o povo para o Egito foi José. José, à época, ele tinha o apoio do faraó. José foi tido como um governador, vamos dizer assim, para o Egito. E na época que teve uma fome muito grande no Egito, em toda aquela região, José coordenou, vamos dizer assim, uma campanha, coordenou toda aquela campanha contra a fome que se passava naquele lugar. E José acabou se revelando aos irmãos, porque ele foi vendido como escravo. Enfim, José acabou trazendo o povo hebreu todo para o Egito, praticamente. Ele trouxe toda a sua linhagem, todo o seu povo para o Egito. E acontece que sucedeu que com o tempo passando, José acabou falecendo, morrendo, e o povo continuou ali. E na mudança de um faraó para o outro, o próximo faraó que assumiu o cargo, e colocou umas premissas dizendo que o povo hebreu estava se multiplicando muito e resolveu colocar o povo como cativo no Egito. Pois bem, algumas considerações eu vou fazer lá no passado com o que aconteceu na época de Jesus Cristo. Tá? Então, lá no passado, pela tipologia, vamos dizer assim, pela tipologia bíblica, Moisés é considerado, entre aspas, um tipo de Cristo. Né? Por quê? Porque na época de Moisés, também nasceu, através de uma promessa, que naquela época, para libertar o povo da escravidão do Egito, haveria de nascer um libertador. E isso foi anunciado como uma profecia, e o faraó na época ficou muito preocupado, e na época ele mandou matar as crianças recém-nascidas até 2 anos de idade. E a família de Moisés, para que Moisés não pudesse ser morto pelo aquele decreto do faraó, colocou aquele menino no rio Nilo, e acabou que aquele menino foi criado, foi parar dentro do Egito, do próprio palácio do faraó, e foi criado pela irmã do faraó. Então Moisés ele cresce no Egito como um príncipe, considerado também como um príncipe no Egito. Então, o que isso tem a ver com Jesus Cristo, né? Vamos fazer esse bate e volta para que vocês possam entender. Porque na época que Jesus também nasceu, houve uma promessa também do Salvador do mundo, né? E naquela época, lá em Roma, também houve um decreto para que as crianças pudessem ter sido mortas até 2 anos de idade. Então José e Maria acabaram pegando Jesus recém-nascido e saindo de uma cidade a outra, né? E ali eles esperaram passar um tempo para que Jesus não pudesse ser morto pelo decreto de Roma. Então, por isso que é considerado na teologia bíblica como Moisés um tipo de Cristo, porque tudo o que aconteceu praticamente na mesma época que Jesus aconteceu com Moisés, dentro desse período, dentro desse cenário de libertação, dentro desse cenário de Páscoa. Então, naquela época, houveram muitas pragas no Egito, e Deus resolve chegar para Moisés e dizer o seguinte: olha, Moisés, eu preciso que vocês agora fiquem dentro da casa de vocês, né? E que vocês peguem um cordeiro macho, sem defeito, e que vocês preparem esse cordeiro de acordo com o número das famílias, e que vocês
o sangue desse cordeiro vocês vão ter que passar nos umbrais da porta, porque a morte vai passar no Egito e vai afetar todas as famílias, independente que seja egípcia ou hebraica, ou dos judeus. A morte passando, ela vai levar todos os primogênitos de cada família que tiver no Egito. Porém, só não vai afetar aqueles que tiverem com o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais de madeira nas portas. Então foi isso que Moisés fez. Moisés selecionou um cordeiro sem defeito, fez o preparativo, pegou os sangues, reuniu o povo, pegou os sangues, anunciou o decreto de Deus que o sangue pudesse ser passado, aspergido nas portas, e Moisés assim o fez, né? E na época de Jesus também não foi diferente. Jesus também foi considerado e é considerado o Cordeiro de Deus, né? E o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz de madeira também teve um sentido de libertação. Assim como lá no Egito o sangue livrava, era um tipo de libertação que libertava aquelas pessoas da morte. No Novo Testamento, o sangue de Jesus derramado no madeiro também significava a libertação, só que um tipo de libertação diferente. Libertação do pecado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tanto no tempo de Moisés como no tempo de Jesus e tanto no nosso tempo agora, nós vivemos coisas muito parecidas. Hoje, nós temos uma pandemia generalizada, né, onde todos têm que ficar dentro de casa, onde as famílias têm procurado se reunir mais, ficar mais. O que significa, na verdade, a Páscoa? A Páscoa é uma passagem, pessoal. A Páscoa, ela tá foi instituída e escrita, né, esse período da primeira Páscoa instituída no livro de Êxodo, que é um livro que significa a saída, a própria libertação em si, né? Então, a ordenança de Deus lá no Egito foi que eles tivessem que ter os lombos cingidos, as sandálias nos pés e os cajados na mão. Por que isso? Porque eles tinham que comer essa Páscoa apressadamente, com ervas amargas, pães sem fermento, para simbolizar toda a amargura do cativeiro no tempo de escravidão que eles passaram ali no Egito. E tinham que comer depressa, porque logo assim que o anjo da morte passasse sobre o Egito, eles iam ir embora do Egito. Eles ficariam liberados para poder ir embora do Egito. Por isso que eles tinham que estar preparados, vestidos, com sandália nos pés, preparados para a saída, né? Então, o que isso significa no nosso tempo hoje, pessoal? Nós vivemos num tempo de intolerância, num tempo de ódio, num tempo de violência, num tempo de que as palavras, as ideologias se cruzam e as palavras, elas não se conectam, elas não têm mais nenhum tipo de ligação entre as pessoas. A gente vê o amor indo embora, a gente vê o ódio generalizado por tudo, né? E para o racismo, a religiosidade imperando absurdamente, que foi uma das coisas que o próprio Jesus condenou quando ele esteve aqui. Então, Jesus ele veio realmente para ser um libertador, mas para libertar do ódio, do preconceito, da intolerância, do racismo, das pessoas que eram mais abastadas porque se sentiam as pessoas da sociedade, e Jesus preferiu ficar entre os humildes, entre os pobres, e Jesus acabou dando a sua própria vida como um cordeiro imolado, onde derramou o seu próprio sangue para a salvação das pessoas. Então hoje é um domingo de Páscoa, um domingo onde as pessoas precisam estar com as suas famílias. E o que eu venho dizer com isso, o que eu venho pedir para isso, pessoal? Que as pessoas se amem mais, que as pessoas se deem mais, que as pessoas possam tolerar mais, possam se ver mais, ver dentro de cada um de si algo bom, ver a esperança, que nós não possamos perder a esperança em dias melhores, em dias onde a sociedade possa viver mais dignamente, com mais condições, tá? Tudo isso que está acontecendo entre nós
né? Hoje nós temos que ficar dentro de casa. Existe um vírus matando pessoas no mundo inteiro, né? Então, que esse sangue derramado tanto lá no Egito, que foi derramado e que foi passado nos umbrais da porta, e esse sangue de Jesus derramado na cruz, que foi para dar um outro tipo de libertação, mas que tem o mesmo contexto, que possa ser essa Páscoa de hoje um momento para que a gente possa refletir, um momento para que a gente possa estar mais em amor unidos, como seres humanos. Eu acho que esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso tempo vai servir para que a gente possa, vamos dizer assim, possa meditar e ver aonde que nós possamos ser melhores, como, de que maneira fazer para que as coisas possam ser melhores na vida de cada um. E eu acho assim, que essa libertação ela venha para o povo no Brasil, que venha de maneira rápida, mas que venha de maneira, uma consciência justa, uma consciência de sociedade mais ampla, mais justa, para que a gente possa vencer essa luta que está tão polarizada, onde as pessoas se odeiam tanto e criticam tanto umas às outras, e criticam tanto um país e o outro, e a gente se esquece de olhar para dentro de nós mesmos e ver que todos nós temos alguma coisa para nos libertar, para fazer algo diferente, para fazer algo novo acontecer dentro de nós mesmos. Então é essa mensagem que eu quero dar, que a paz, né, que exceda todo conhecimento, possa invadir os corações de cada um, e que nesse domingo todos possam ficar em unidade. Eu acho que a grande libertação para nós é que a gente possa se libertar sim do ódio e do preconceito, da intolerância, e a gente possa amar mais. Essa é a mensagem, e que eu deixo para vocês um grande abraço, um bom domingo de Páscoa a todos, e que, se caso vocês tenham gostado, é só dar um ok para mim, que isso incentiva cada vez mais a gente estar conversando, nesse período onde os amigos e a família estão tão afastados. Eu acho que é essas coisas que a gente tem que fazer mais, procurar fazer um vídeo, procurar conectar com as pessoas de uma certa forma, procurar levar uma mensagem legal, uma mensagem de paz, e dizer para vocês que a luta, ela nunca está perdida. A guerra pode ser muito grande, a luta não está perdida, que a luta vai sempre continuar, mas que a gente tem que fazer ela junto, para a gente vencer as barreiras que essa sociedade injusta nos impõe, que os governos que eram para estar dando aos seus povos mais tranquilidade, ao invés de desespero, que eles possam também, os governantes possam botar a mão na consciência e trazer para o povo, pelo menos para a grande maioria que sofre muito, né? Essa mesma maioria que Jesus lá no passado abraçou como causa para si próprio, tá? Então é essa grande maioria que precisa mais. Então que os governantes possam fazer um trabalho mais voltado para os pobres, para os humildes e para aqueles que não têm condições. E que os ricos aprendam a repartir entre si. Eu acho que é isso que está precisando. Eu acho que a grande libertação é essa. Que a gente possa ter mais humildade e repartir entre nós mesmos, uns com os outros. Um grande abraço, uma Páscoa, um bom domingo a todos. E um abraço para os meus camaradas de trabalho, para minha família e para os meus amigos. Um grande abraço e fiquem com Deus, fiquem na paz e muito sucesso e muita saúde. Fiquem em casa com esse sangue que nos livra da morte, e que essa doença vai passar e a gente vai poder, lá na frente, comemorar essa vitória juntos com todos nós. Um grande abraço e um beijo a todos. Tchau.